A distribuição normal é uma distribuição do tipo contínua que é paramétrica, ou seja, ela depende de parâmetros, sendo eles, aqui no caso, a média e o desvio padrão. Ela é uma função que é particular para cada combinação desses dois elementos, sendo possível inúmeras dessas funções, visto que cada uma delas vai diferenciar aqui em termos de média e desvio. Hipoteticamente, seria muito difícil trabalhar com esse modelo matemático dentro do contexto de um teste de hipóteses. Todavia, ressalta-se que ela tem por característica ser uma função de distribuição, porque a probabilidade dela acumulada desde menos infinito até mais infinito seria igual a 1. Com atenção aqui ao componente da função que faz com que a simetria ocorra, ao chamarmos esse valor de um valor z, faz com que a função da distribuição normal padronizada por esse valor z passe a ser essa, que torna possível para qualquer tipo de aplicação uma função de distribuição. Mas agora, ao invés de definirmos os parâmetros de média e de desvio padrão, iremos assumi-los como fixos, sendo a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. A escala original, então, passou a ser padronizada e essa padronização recebe essa nomenclatura. A partir dessa função, seria possível calcular probabilidades. Sabendo que a probabilidade acumulada é igual a 1, nós temos que o valor intermediário vai dividir, então, dado a simetria, esses valores em 50% para cada lado da média. Então, aqui, essa área toda com 50% de probabilidade. E depois o cálculo de uma probabilidade associada a um valor z específico. Por exemplo, o valor z1, que será estimado pela área entre a média e esse valor. Isto representará a probabilidade quando z igual a z1. Para fazer esse cálculo, simplesmente poderíamos integrar essa função e obteríamos, então, para esse valor de z desejado, o valor da probabilidade A. No entanto, a integração dessa função é bastante complexa, por isso que a gente vai usar uma tabela chamada tabela Z. A tabela Z parte desse valor de z igual a 0 e sempre à sua direita, ou seja, ela vai sempre dar valores de probabilidade para essa área que se forma entre a média até o valor z específico. Por exemplo, um valor z igual a 1,64. A qual probabilidade isso está associado? Usualmente a tabela ela é dada dessa forma, onde o inteiro e o primeiro decimal estão nas linhas e o segundo decimal nas colunas. Portanto, o valor de 164 seria igual ao cruzamento de um valor nesta linha, na coluna 4, que seria igual a 44,95%, que seria então essa área. Sabendo que há 50% aqui acumulado, o valor total seria 94,95%. Por sua vez, se a gente quiser conhecer essa área aqui, seria igual a 100 menos 94,95%, que seria igual aproximadamente a 5%. Para o caso de um valor de z negativo, por exemplo, o valor de z igual a menos 1,96. Nós vamos usar o mesmo princípio, visto que, dado a simetria, o valor positivo na escala z vai remeter à mesma probabilidade. Nesse caso, procuramos o seu inteiro respectivo. Aqui no caso, a linha é essa e a coluna é essa, indicando este valor de probabilidade de 47,5%. Agora, devemos nos lembrar que este valor, que em princípio estava à direita,
será refletido à esquerda e representará esta área. No entanto, queremos essa área, que vai ser dada então por 50% menos os 47,5%, que seria igual a aproximadamente 2,5%. Finalmente, é possível também encontrar valores na escala Z a partir de probabilidades. Por exemplo, a probabilidade de 10%, a qual valor Z ela está associada. Para isto, lembremos que é mais fácil identificarmos essa área e, portanto, iremos considerar os 50% referente a toda essa área, menos o valor que, quando subtraído de 50%, irá nos fornecer os 10% desejados. Esse valor aqui é buscado visualmente dentro da tabela, o que nos levará a este valor de 39,97%, que é associado ao valor de 1,28, sendo este o valor Z associado a esta probabilidade. Ao invés desse valor tabelado, podemos fazer isso computacionalmente, por exemplo, usando uma planilha eletrônica como o Excel. No Excel temos duas funções, uma que vai transformar a probabilidade na escala Z e outra, um valor da escala Z em uma probabilidade. Vamos ver as duas. A função que nos dá a probabilidade de um valor Z específico é essa função dist.normp.n. Ela vai então, a partir de um valor, por exemplo, menos 1,64, aqui na forma acumulada, vai retornar o valor igual a 0,05 de probabilidade. E aqui, por exemplo, o valor 1,64 acumulado no lado positivo retornaria o valor de 94,95 conforme nós calculamos. Por sua vez, se nós temos esse valor na escala de probabilidades, nós podemos convertê-la para a escala Z a partir dessa função inv.normp.n, onde a gente insere aqui o valor da probabilidade, 0,05, ele vai dar o valor de menos 1,64, ou o valor de 95 vai dar o valor de 1,64 positivo.